Toca Livros e Universo dos Livros apresentam Dossiê Hitler, de Sérgio Pereira Couto, narrado por Renato Basila. Este audiolivro contém material de apoio que pode consistir em imagens, tabelas ou gráficos. Para acessá-los, basta conferir no site tocalivros.com ou em seu aplicativo da Toca Livros, procurando pelo título no link de busca. O referencial do material é indicado dentro da narrativa para que você possa usufruir melhor. Dossiê Hitler 1. Primeiros anos. O leitor deve pensar qual seria o verdadeiro motivo de montarmos outra biografia desse homem tão odiado. É simples. Há biografias boas e ruins, mas nenhuma delas é considerada completa. Nosso intento foi oferecer um quadro o mais completo possível. Não se trata, em absoluto, de uma tentativa de exaltar o líder nazista ou seus feitos, mas sim de oferecer um exame histórico sobre o assunto que, embora tenham se passado mais de 60 anos desde a Segunda Guerra Mundial, continua sendo um tabu para muitas pessoas, inclusive no Brasil. Para aqueles que conseguem pensar claramente, verão que falar sobre o Führer alemão é um assunto, no mínimo, curioso. Afinal, como um obscuro soldado austríaco conseguiu manipular a opinião pública alemã com tanta persuasão como se vê nos filmes da época? Para responder a esta pergunta, é necessário conhecer um pouco dos fatores que provocaram a ascensão ao poder dos nazistas, que vão muito além de simples orgulho ferido pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Muitas teorias foram levantadas durante todos esses anos para explicar o sucesso do nazismo, mas nenhuma delas foi conclusiva. A própria morte de Hitler está envolta em mistério e tornou-se material para teorias de conspiração que fazem a festa dos paranoicos de plantão. Tudo será analisado ao longo deste trabalho e as conclusões ficarão por conta do leitor. O século XX foi um dos mais sangrentos da história da humanidade. O movimento nazista tornou-se parte tão integrante dele que é praticamente impossível analisar o período sem tocar nesse assunto. Por isso, precisamos, antes de mais nada, entender como o mito Hitler nasceu e recebeu suas influências. E para isso, vamos começar nosso trabalho falando dos primeiros anos da vida dele. Braunau am Inn é um pequeno município no norte da Áustria, que fica a 60 quilômetros ao norte de Salzburgo, próximo à fronteira alemã. Essa cidade situa-se à beira do rio Inn, colado ao Lande alemão da Baviera. Na outra margem desse rio fica a cidade alemã de Simbach am Inn, que se liga à anterior por uma ponte. Naquela época, Braunau, a forma mais simplificada do nome, era parte do Império Austro-Húngaro. Vale lembrar para os leitores que a Áustria-Hungria foi um Estado europeu, sucessor do Império Habsburgo, também conhecido como Império Austríaco. Foi criado em 1867, quando uma espécie de pacto foi estabelecido entre as nobrezas austríaca e húngara. Só foi extinto em 1918, ao término da Primeira Guerra Mundial, de acordo com normas e exigências impostas pelo famigerado Tratado de Versalhes, do qual falaremos mais adiante neste livro. Até sua dissolução, este império contava com uma área equivalente a mais de 677 mil quilômetros quadrados e possuía uma população estimada em 52,5 milhões de habitantes. Estes dados são importantes de serem lembrados para entender como houve esta aproximação entre Áustria e Alemanha, que resultou na ascensão do nazismo anos mais tarde. Foi naquela cidadezinha que Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, filho de Clara Putzel, de 28 anos, com Alois Hitler, que tinha mais de 50 anos e estava prestes a se aposentar. Alois Hitler era um filho ilegítimo que ganhava vida como funcionário da alfândega. Alois usou o sobrenome de sua mãe, Schicklgruber, Gruber, até os 40 anos, só assumindo o nome original de seu pai adotivo, Johann Georg Hitler, em 1876. O sobrenome Hitler nasceria de um erro de um escrivão que o registrou após a morte de Johann, quando Alois entrou com um pedido para reconhecimento de paternidade. Esse fato seria usado por inimigos políticos internos e aliados durante a Segunda Guerra para desacreditar Hitler. De fato,
há registros de que os aliados lançaram panfletos em várias cidades alemãs com a frase Heil Schicklengruber, fazendo referência a esse fato para desacreditar o Führer, embora ele fosse mesmo ligado à família citada por parte da mãe. Se houve mesmo alguém que exerceu uma pesada influência sobre o ditador, foi sua mãe. Clara Pölzl era prima em segundo grau de seu pai. A primeira esposa de Alois, chamada Anna Glassel-Höher, era 13 anos mais velha que ele. Quando os dois se casaram, ela já se encontrava seriamente doente. Algum tempo depois, a primeira senhora Hitler morre e Alois resolve se casar com a copeira de sua casa, Franziska Matzelberger. Os biógrafos de Hitler ressaltam o fato de que Alois e Franziska já tinham um caso quando a primeira esposa ainda era viva e muitos apostam que Clara já tinha um caso com ele nesse período. Franziska, claro, quis se livrar de Clara, que Alois trouxera para cuidar de seus filhos, e havia como concorrente ao amor do marido, mas ela contraiu tuberculose e teve de se tratar em outra cidade. É claro que o novo casal não deixou por menos e se dedicou a recuperar o tempo perdido. Franziska morreu e assim Alois e Clara oficializaram o casamento em 1885, depois de pedirem para o bispo local uma permissão especial, já que eram parentes consanguíneos. Tiveram de esperar um resultado de Roma, que aprovou a união. E em cima da hora, pois ela já estava grávida. Dos 6 filhos dessa união, apenas Adolf, o quarto, e Paula, sua irmã mais nova, chegaram à idade adulta. O pai. O emprego como inspetor-chefe no escritório alfandegário exigia muito de Alois. Viagens eram constantes e mudar de endereço logo se tornou um hábito para sua família. Assim, durante a década de 1890, a família Hitler saiu de Braunau e passou por Haufeld, Fischelham, Jambach e Leonding, todos eles vilarejos localizados em Linz, importante região industrial da Alta Áustria. Adolf sempre relembrou a carreira de Alois várias vezes, inclusive em sua biografia, mas sempre deixou claro que nunca pensou em seguir o mesmo caminho do pai. O que parece uma espécie de contradição, pois, ao mesmo tempo em que relembra o progenitor, deixava claro que não gostava dele. Os biógrafos arriscam o palpite de que a disciplina rígida e severa foi o motivo pelo qual o ditador nunca gostou de seu pai. Apesar de respeitá-lo profundamente, mantém o hábito de discutir por vários motivos, incluindo posição política. O principal ponto de discórdia entre os dois era a intenção que Adolf manifestara de se tornar pintor, decisão que Alois deixara claro ser completamente contra e que preferia que o filho seguisse carreira pública como ele. Um esforço até certo ponto que só servia para desgastar as relações familiares, já que as decisões de Alois eram incontestáveis. Há historiadores que arriscam dizer que a relação de Adolf com o pai, tido como um tirano e que impunha a lei e a ordem sob a forma de castigos físicos, teria ajudado a construir o exterior duro que o futuro ditador exibiu durante toda a sua vida. De fato, há relatos históricos de que Adolf teria levado muitas surras e de modo frequente. A história do jovem Hitler é citada em vários estudos de psicologia como um exemplo de até onde podem os pais ir ao empregar a chamada educação destrutiva em seus filhos. Assim, o próprio Hitler lembrou que sua maior discussão com o pai foi quando anunciou que queria ser pintor. Isso aconteceu quando ele tinha apenas 11 anos e causou um verdadeiro rebuliço na mente do conservador Alois, que se opôs imediatamente à ideia. Curiosamente, Adolf nunca citou as agressões físicas, mas deixou claro que o relacionamento pai e filho havia se deteriorado muito a partir desse dia. O futuro ditador, contrariado pelas imposições do pai, sentiria o efeito psicológico disso muito rapidamente, quando se desinteressou definitivamente pelo estudo de qualquer coisa que não estivesse ligada diretamente às artes. Conforme ele mesmo relata no primeiro capítulo da biografia Minha Luta, intitulado Na Casa Paterna. Considerando meu caráter e, sobretudo, meu temperamento, pensou meu pai poder chegar à conclusão de que o curso de humanidades oferecia uma contradição com as minhas tendências intelectuais. Pareceu-lhe que uma escola profissional corresponderia melhor ao caso. Nessa opinião, ele se fortaleceu ainda mais
ante minha manifesta aptidão para o desenho, matéria cujo estudo, no seu modo de ver, era muito negligenciado nos ginásios austríacos. Talvez estivesse também exercendo influência decisiva nisso, a sua difícil luta pela vida, na qual, aos seus olhos, o estudo de humanidades de pouca utilidade seria. Por princípio, era de opinião que, como ele, seu filho naturalmente seria e deveria ser funcionário público. Seria impossível que isso se coadunasse com a sua usual concepção de cumprimento do dever, pois representava uma diminuição reprovável de sua autoridade paterna. Além disso, a ele cabia a responsabilidade do futuro do seu filho. E não obstante, coisa diferente deveria acontecer. Pela primeira vez na vida fui, mal chegava aos 11 anos, forçado a fazer oposição. Eu não queria ser funcionário. Nem conselhos, nem sérias admoestações conseguiram demover-me dessa oposição. Nunca, jamais, em tempo algum, eu seria funcionário público. Tornou-se mal-humorado e foi reprovado 2 vezes no exame de admissão à escola secundária de Linz, um local que mais tarde provou ser decisivo para a formação das opiniões antissemitas dele, que lhe foram apresentadas por meio de um professor do local, chamado Leopold Putz, um dos homens mais admirados pelo jovem Hitler. Alois Hitler morreu em janeiro de 1903, numa taberna, vítima de alcoolismo. 2 anos depois, quando tinha 15 anos, Adolf abandona a escola. Além de seu desinteresse, o rapaz pegou uma infecção pulmonar que o derrubou na cama. Como tratamento, o médico receitou que se afastasse dos estudos por pelo menos 1 ano, indicação que ele seguiu sem hesitar. Felizmente, eles podiam se dar a esse luxo, já que o pai havia deixado uma pensão e economias suficientes para manter a família por algum tempo. A mãe. A adoração que Adolf tinha pela mãe revela-se neste trecho de minha luta, parte também do primeiro capítulo, já citado antes. Minha mãe sentia-se no dever de, conforme aos desejos de meu pai, continuar minha educação, isto é, fazer-me estudar para a carreira de funcionário. Eu, porém, estava ainda mais decidido do que antes a não ser burocrata, sob condição alguma. A proporção que a escola média, pelas matérias estudadas ou pela maneira de ensiná-las, afastava-se do meu ideal, eu me tornava indiferente ao estudo. Inesperadamente, uma enfermidade veio em meu auxílio, e em poucas semanas decidiu o meu futuro, pondo termo à constante controvérsia na casa paterna. Sob a impressão da minha moléstia, minha mãe consentiu finalmente em tirar-me tempos depois da escola profissional e em deixar-me frequentar a academia. Foram os dias mais felizes da minha vida, que me pareciam quase que um sonho e, na realidade, de sonho não passaram. 2 anos mais tarde, o falecimento de minha mãe dava a esses belos projetos um inesperado desenlace. Clara Hitler morreu em dezembro de 1907, exatamente 4 anos depois de seu pai. Ela teve câncer no seio e, segundo algumas fontes, Adolf teria contratado Edmund Bloch, um médico judeu famoso que cobrava caro por seus tratamentos. O médico examinou a paciente e verificou o nível de seu sofrimento. Diante do diagnóstico, ele teria sugerido o tratamento das feridas com o uso de gás embebido em iodo, um método que poderia gerar um envenenamento como efeito colateral. O filho aceitou correr o risco e Clara foi tratada, morrendo em seguida como consequência do uso do iodo conforme havia sido previsto. A morte da mãe parecia certa, mas o iodo teria acelerado seu fim. O Führer escreveria sobre isso em Minha Luta. Sua morte se deu depois de uma longa e dolorosa enfermidade, que logo de começo pouca esperança de cura oferecia. Não obstante isso, o golpe atingiu-me atrozmente. Eu respeitava meu pai, mas por minha mãe tinha verdadeiro amor. Seria esta a verdadeira origem de seu antissemitismo e de suas ideias racistas? Teria ele acalentado a morte de sua mãe como efeito catalisador do que se tornaria mais tarde o nazismo? Ninguém sabe ao certo. É errado, porém, achar que a ideia da propagação racista nasceu com Hitler e seu Partido dos Trabalhadores. Conforme veremos mais para frente, essa ideologia já era corrente nos povos alemães desde o surgimento do Segundo Reich de Bismarck. Viena.
O caminho para que o agora jovem Hitler se tornasse um pintor parecia estar liberado, já que não havia mais a presença de seu pai. Porém, outra decepção marcaria sua vida. Ele acreditava que seria facilmente admitido na Academia de Belas Artes de Viena. Apoderou-se da herança deixada pelo pai, que retirou quando completou 18 anos, e foi para aquela cidade junto a um amigo chamado August Kubitschek. A cidade de Viena passava por uma fase na qual havia uma grande profusão de cultura, arte e cafés. Eram constantes as óperas e concertos à beira do rio Danúbio, e os 2 milhões de habitantes tornavam a cidade um centro cultural comparável a Paris, um fator que contrastava com os milhares de desempregados que havia por lá. Além disto, os povos eslavos, definidos como um povo indo-europeu que habita a região da Europa Central e Oriental há cerca de 5.000 anos, cujos descendentes atuais são os russos, bielorrussos, ucranianos, búlgaros, sérvios, croatas, macedônios, eslovenos, tchecos, eslovacos, polacos e lusácios, estavam cada vez mais conquistando espaço e até mesmo roubando os empregos dos habitantes de origem germânica, o que gerava uma onda de descontentamento. Não demorou muito para que a primeira recusa chegasse. Hitler tentou novamente e logo levou uma segunda recusa. Ele se dirigiu até a escola para perguntar pessoalmente os motivos para que aquilo acontecesse. O diretor do estabelecimento não escondeu seus sentimentos quanto ao talento do pretenso pintor e disse na cara dele que a real vocação era para a arquitetura e não para a pintura ou desenho. Este ponto de vista seria depois confirmado pelos pesquisadores de sua vida. Quem teve a oportunidade de observar seus esboços pôde constatar que, de fato, suas reproduções de edifícios eram perfeitas, ao passo que as reproduções humanas deixavam a desejar. Hitler tinha, na época, já 19 anos e foi em busca de um subsídio para órfãos, ao qual tinha direito, dinheiro que duraria até 1910. Nesse tempo, permaneceu em Viena sem um emprego fixo e vivendo do subsídio e de uma herança recebida de sua tia por lado materno, Johanna Putzel. Vivia num quarto de pensão que dividia com Kubitschek, mas não demorou muito para que a índole verdadeira de Hitler começasse a se manifestar. Como resultado do ócio em que se encontrava, logo abandonou o amigo para desaparecer na grande multidão de Viena. Chegou a pernoitar num asilo para mendigos na zona de Medlin, no outono de 1909, onde recebeu dos demais ocupantes o nome Krieger. Os tempos eram difíceis e logo lhe veio a necessidade de conseguir dinheiro de outras maneiras. Depois de tentar ocupações mais simples, como ser ajudante de operário e carregador de malas em estações ferroviárias, teve a ideia de pintar paisagens da cidade e fabricar assim cartões postais. Este material era vendido em igrejas, casas de óperas e cafés, por meio de um conhecido chamado Reinhold Hannisch. A parceria, entretanto, não durou muito, uma vez que Hannisch havia sumido com um dos quadros. Mas o dinheiro obtido com essa atividade foi suficiente para financiar o aluguel de um apartamento. O que lhe teria mais irritado com o sumiço de um simples quadro foi o fato de que a atividade estava lhe rendendo um bom dinheiro, mais do que ele faria caso se tornasse um empregado. Durante seu tempo livre, ele ainda frequentava a Ópera de Viena, onde adorava assistir a óperas relacionadas com a mitologia nórdica, de Richard Wagner, além de se dedicar à leitura de muitos livros, um dos meios que mais ajudava a propagar ideias antissemitas, além de periódicos que idolatravam a chamada raça ariana e que falavam do que realmente havia prejudicado o Segundo Reich e provocado o fim do Império Austro-Húngaro. Diz ele no segundo capítulo de Minha Luta, intitulado Anos de Aprendizado e de Sofrimento em Viena. Viena, a cidade para muitos reputada como um complexo de inocentes prazeres, como lugar para homens que se querem divertir, vale, para mim, infelizmente, como uma viva lembrança dos mais tristes tempos da minha vida. Ainda hoje, essa capital só desperta em mim pensamentos sombrios. 5 anos de miséria e de sofrimentos. Eis o que significa a minha estadia nessa cidade de prazeres. 5 anos em que, primeiro como ajudante de operário, depois como aprendiz de pintor, vi-me forçado a trabalhar pelo pão cotidiano,
mesquinho pão que nunca bastava para saciar a minha fome habitual. A fome era então minha companheira fiel, que nunca me deixava sozinho e que de tudo igualmente participava. Cada livro que eu comprava aumentava sua participação na minha vida. Uma visita à ópera fazia com que ela me fizesse companhia o dia inteiro. Era uma eterna luta com a minha impiedosa companheira. E não obstante isso, nesse tempo aprendi mais do que nunca. Além do meu trabalho em construções, das raras visitas à ópera, feitas com sacrifício do estômago, tinha como único prazer a leitura. Li muito e profundamente. No tempo livre, depois do trabalho, subia imediatamente ao meu quarto de estudo. Em poucos anos, lancei os alicerces de conhecimentos de que ainda hoje me utilizo. Mais importante do que tudo isso, naqueles tempos, adquiri uma noção do mundo que serviu de fundamento granítico para o meu modo de agir de então. A essa noção, precisei acrescentar pouca coisa, mudar nada. Os 5 anos que passaria na cidade, até 1912, foram decisivos para que ele consolidasse seus pensamentos e ideias e formasse grande parte do caráter que o levaria ao poder na Alemanha. Foi principalmente lá que o antissemitismo, que já era uma característica própria da cultura católica reinante no sul da Alemanha e na própria Áustria, tomava forma. Lá havia uma grande comunidade de judeus, muitos dos quais eram ortodoxos, vindos do leste europeu. Intrigado com os judeus, o futuro ditador não tardou a obter panfletos abertamente antissemitas e observar as tendências político-religiosas semelhantes, que apareciam na forma dos escritos e ideias de homens como Georg Lanz von Liebenfels, um ideólogo racista e ex-monge cisterciense, criador da teozoologia, que pregava a esterilização das chamadas raças inferiores, e autor de vários dos panfletos lidos por Hitler, de políticos como Karl Lueger, o presidente da Câmara de Viena, e Georg Ritter von Schönherr, fundador do Partido Pan-Germânico. Estes são apenas alguns nomes para os quais o mito dos arianos era mais do que simples histórias e que influenciaria o futuro Führer para começar a formar as bases de suas visões políticas. 2. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.